E chegou a hora, gente, nós falamos sobre os cuidados com a nossa saúde nas férias. Gente, as altas temperaturas do verão são um ótimo convite para nós aproveitarmos a praia, que delícia, a piscina. Agora, todo mundo tem que se refrescar, se divertir, cair na água, mas com toda essa empolgação a gente acaba até esquecendo de prestar atenção em algumas condições importantes. Por exemplo, o contato com a água suja ou maltratada pode trazer problemas. Será que você presta atenção quando tem aqueles avisos, por exemplo, na praia, de que a água não é tão boa para banho? Bom, quem está aqui com a gente para falar sobre como evitar infecções em praia e piscinas é a infectologista a doutora Raquel Moarec, que vai também responder as suas questões. O Tiago vai colocar para a gente aqui 11 95033 6870 é o nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo, 8 horas e 52 minutos. Envie a sua pergunta para a doutora responder. Certo, doutora? Boa noite! Boa noite, Fábio. Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Eu já vim aqui. É verdade. Nós falamos sobre herpes, lembra? Lembro, opa! E como eu lembro. Agora nós vamos falar sobre outro assunto importante, né? Que é essa questão das férias. Sim. Doutora, as pessoas se esquecem desses pequenos detalhes, né? Por exemplo, a gente vai nas praias, principalmente nós tivemos problemas aí nessas questões do óleo, Sim, que alcançou várias praias. As pessoas olham ali aquela placa impróprio para banho e entram. sim. Por quê? O impróprio para banho em relação à poluição é uma coisa. É. O produto químico que teve agora já é mais grave. É mais grave, né? Então, agora, prestar atenção se que tem produto químico, então é importante a pessoa realmente não entrar nessa água. Por quê? O químico é um produto que tem metal pesado. Então, ele vai levar dermatites, conjuntivites, rinites muito mais sérias na pele, de adulto ou de criança. Então, prestar atenção disso em primeira monta é saber qual praia eu posso entrar ou não. Agora, durante o verão, quais são os riscos mais constantes que a gente pode destacar aqui para as pessoas? Olha, problemas de pele é uma. O que você vai ingerir, né, o que você vai comer na praia, que você não presta atenção na qualidade do alimento, entra o quadro de diarreia, é importante, né? A gente toma menos água, brinca mais. E aí tem uma desidratação muito maior. Essa desidratação leva a quadro de coceira, porque fica muito mais tempo com o maiozinho em cima da criança. E ingerindo menos água, vem mais infecção relacionada ao que está comendo, com a qualidade do alimento um pouco pior ou com menos qualidade. Doutora, eu vou fazer uma pergunta específica, mas que eu ouvi dizer. Dizem que a gente não pode ficar muito tempo com o maiô. É verdade? Então, o maiô, numa piscina, onde tem o cloro, ele pode causar uma dermatite na pele. Então, depende muito da propensão de cada um em relação a ter quadros de pele ou não. Certo. Se você já tem uma história e que você já tem coceira porque entra em produto químico ou alguma coisa química, então, idealmente, é você não ficar com maiô. Você, toda vez que você entrar na piscina, você vai lá depois dar uma chuveirada, uma água comum, e aí deixa secar e fica tranquilo. Agora, muito tempo com um produto, com uma coisa que fica ali, aí você leva a ter uma dermatite, uma coceira na região inguinal. Entendi. Seja de adulto ou criança. E quais são as infecções que mais acontecem nessa época? Porque a gente sabe que nem sempre uma infecção traz um sintoma, não é verdade? Então, nós temos várias. Então, tem as de pele, tem por ingestão de alimento que entra os quadros diarreicos, Ok. tá? As conjuntivites porque entra direto. Os homens, normalmente, eles cuidam um pouco menos do pé do que a mulher. A mulher, ela vai muito mais fazer seu pezinho e o homem não. A não tratamento, eles têm normalmente o que a gente fala que é aquela micose de unha ou a micose interdígito. Isso é porta de entrada para erisipela. Então, verão, numa água ou numa areia de praia, ele entra em contato local e faz a recorrência, a frequência de uma erisipela muito maior. Então, verão, homem que não tem cuidado com seus pés, ele entra com muita mais frequência com porta de entrada erisipela. A mulher, por cuidar da família e ficar ali, tem baixa ingesta de água, aí fica na correria, desidrata tomando mais sol,
e isso tem muito mais recorrência de infecção urinária nesta época do ano. Então, férias aumenta a recorrência de infecção urinária em mulher. E o homem, erisipela, que eu acabei de atender o último antes de vir para cá, era um senhor que eu falei que eu ia tocar no nome dele, o assunto, porque ele teve uma erisipela feia também por porta de entrada. Não sabia nem disso e nem da infecção urinária. Primeira vez que eu ouço falar, né? Eu queria perguntar sobre a questão de andar descalço. Porque a gente tem a mania de largar de mão do chinelo, enfim, e andar descalço. É bom ou não é, doutora? Andar descalço sempre é bom. É gostoso, pelo menos, né? É gostoso e é bom, porque você coloca todo o pé, tem uma troca local com local, então isso é sempre importante. Tomar cuidado na praia, porque a areia, quando o cachorro ele faz xixi do lado do calçadão, essa areia úmida ou essa areia que não toma sol, tem a presença que a gente fala de uma larva, que é uma larva chamada larva migrans. Ela faz o bicho geográfico em criança e adulto. Então é muito comum em praia a entrada de um caminho serpentiginoso, ele fica assim. E isso é comum nessa época do verão, porque anda muito com cachorro e às vezes é cachorro que não fez um tratamento adequado de parasitose, ele faz xixi naquela região e é muito comum que todo mundo no final da tarde quer sentar do lado do calçadão. Ver o pôr do sol, isso, né? pôr o pezinho. O pezinho. Isso, na areia úmida, aquela que não toma sol. Essa é a pior areia. Que é aquela que fica mais próxima do pavimento ali, né? Isso leva muito comum a essa dermatite e essa larva que é chamada de larva migrans. É um parasita. Entendi. Agora, por falar em parasitas, queria perguntar a respeito das rachaduras, né? A gente tem às vezes algum ferimento, uma rachadura no pé. É perigoso também? Então, quando você tem a rachadura, também é porta de entrada. Como é que leva a um quadro de uma celulite ou erisipela na perna das pessoas. Então, toda rachadura, toda fissura, né? Tem que tomar um cuidado redobrado. Aí o ideal é não pisar, até estar curado que não faça a porta de entrada. Porque essa pessoa pode levar a uma lesão, a uma piora de um quadro local maior. Agora vamos falar das infecções que podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. Existe alguma que seja mais perigosa e que a gente deve tomar um cuidado redobrado nessa época? Então, assim, verão, tem que ter cuidado com a água que você toma. Tá. Tem que tomar cuidado com esse gelo, que você não sabe se ele foi feito com uma água potável ou não. Então, no verão é muito comum as doenças virais e entre elas a hepatite A. É muito comum nesse período de época. Então, primeiro, você foi vacinado? Hepatite A, você tem defesa para hepatite A? Ela existe vacina, ela faz parte do calendário vacinal, ela entrou tardiamente, então nos adultos agora normalmente não tomaram essa vacina. Então, idealmente seria tomar para poder ter essa defesa. A criança faz parte do calendário, ela já é inclusa. Junto com a tríplice viral. Quem não tem adultos podem tomar essa vacina? Ou faz o exame, vê se já não teve e toma a vacina. Sim, são duas doses. É gratuita? Você pode buscar Ela faz nos parte postos? do calendário vacinal. O adulto tem que saber se não teve mesmo. Tá. Para tomar. Aí, essa pessoa vai à praia, não toma uma água que não tem, ou de bica, ou na rua. Ai, tô com sede. É verdade. Aí pode pegar uma hepatite. Quer ver uma coisa, doutora? Raspadinha. Quem não gosta, hein? Ó, tô vendo um monte de gente falando que gosta, né? Aquela raspadinha que bota lá. Tem que ver se o gelo ele é adequado, porque você pode entrar em contato com esse vírus. E a hepatite A ele é transmissível para você, para mim, por alimento e por pratos, onde come e tudo mais. Entendi. Essa é uma doença contagiosa e que pode ser prevenível com vacina. Outra alimentar é você comer uma maionese, você comer alguma outra coisa numa praia onde você não tenha controle da temperatura desse alimento. Tá. Isso leva a uma doença chamada salmonelose, ou shigellose. São doenças que têm má qualidade do alimento. Não só isso, mas e aí você ingere esse alimento, pode levar a um quadro diarreico grave, uma diarreia com sangue. Tivemos um surto recentemente, em março e abril, por alimento também não com muita qualidade, e pegou-se um monte de quadro de toxoplasmose. Então,
parasita que vive em ambiente e que precisa ser cuidado para que não apresente a ingestão. Então, onde você for, presta atenção onde você está, se o alimento é bem cuidado, se a pessoa que manipula lava bem a mão, se tem aonde você higienizar a sua mão para fazer, se você toma água que seja envasada adequadamente. Então, são detalhes que seria importante fazer em praia. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos fazer a sua pergunta, tá bom? Vai mandando sua pergunta no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho a doutora responde. Certo, doutora? Então espera só um minutinho que eu volto já já. Gente, a gente continua a nossa conversa sobre quais os riscos de infecção em praia e piscinas com a infectologista, a doutora Raquel Moaek. Você pode mandar a sua pergunta, o Tiago vai colocar aqui o nosso WhatsApp, 11 95033 6870. Quero fazer a sua pergunta para a doutora, nós estamos ao vivo, são 9h05. Doutora, vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Aqui tem muita gente participando, aliás, estou sabendo aqui, parece que é um recorde, né? É isso, Tiago? Tá todo mundo conectado aqui no nosso Mais Vida. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo carinhoso para vocês em todo o Brasil. Vamos começar então com as perguntinhas dos telespectadores? Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora. Boa noite. Olha só que pergunta, hein? Ixi, Eu adoro essa nossa audiência. Que gente inteligente. Olha só. Água do mar faz mal para os olhos, doutora? Ele pode levar uma conjuntivite, sim. Porque assim, a vista, ela precisa ser hidratada, lubrificada, porque ela convive em poluição todos os dias e toda hora. Quando você entra numa água que ela está contaminada, que não está adequada, você pode ficar com o olho com mais hiperemia. Então, idealmente, é sempre hidratar todos os poros quando você vai para a praia. Tá. Nasal, ocular, oral, tomar muita água e hidratar a pele. Boa. Ó, quero agradecer, essa pergunta veio do Geraldo, lá de Jacareí. Beijo carinhoso para vocês aí de Jacareí. Use lubrificante. Use sempre lubrificante. Lubrificante. Mais uma pergunta. A Heloísa de Ilhéus, Bahia, ao Brasil inteirinho ligado aqui na nossa Rede Vida de televisão. A Heloísa pergunta o seguinte, doutora. Engolir a água da piscina faz muito mal? O que a gente deve fazer nesse caso, doutora? Água de piscina, assim, ela a gente não faz, né? Não é uma água tão potável. Tem muito cloro, né? Tem cloro. Ela é irritante na parte do trato intestinal. Então, ela vai ter uma irritação gástrica, mas se ela tomar outra ingestão de água e isso for tranquilo, não vai apresentar nada. Depende da quantidade, né? Sei lá se é piscina também pública, né? Não sabemos, né? Depende da quantidade de pessoas que frequentam e se essa foi feita uma cloração adequada. Vamos agora para uma pergunta lá da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. O Ítalo que está com a gente. Beijo carinhoso para o Rio de Janeiro. Diz assim, boa noite, Fábio e doutora. Eu já ouvi falar, doutora, que entrar no mar com feridas expostas ajuda na cicatrização. Isso é verdade ou é mito? É mito. A cicatrização depende de cada um. Se você tem fator de risco como diabético, hipertenso, a lesão é muito aberta, não vai cicatrizar. Então depende muito de pessoa a pessoa. Numa época de verão, a pessoa toma muito mais cerveja, ela come menos adequadamente, ela ingere menos água e ela entra muito mais na água. Ela vai cicatrizar? Não, né? Então, depende muito da qualidade de como a pessoa está cuidando da sua própria ferida. Eu estou pensando aqui, né? A pessoa vai lá, molha na água com Acha sal, que ali resolve. aí fica no sol falando, agora vai secar. Não seca, né? Não é assim. Não é assim, né, doutora? Primeiro porque a pessoa tem que entender que a lesão, a crosta não cicatriza. Não cicatriza. Ela só é uma superfície, a lesão continua lá embaixo. Tá. Então, cuidar da lesão, se ela estiver aberta e drenante, ela tem que ser mantida fechada. Entendi. Então é importante, inclusive, manter ela limpa depois de ir na praia, né? Limpa depois. Você passar... Adequadamente usar um antisséptico. Antisséptico. Normalmente existe em farmácia o clorexidine mesmo, né? Que é um colutório que você pode usar local. Ou banho, local com... Se não tiver tão aberta, tão drenante, uma água e sabão, deixa secar com soro fisiológico e fecha. Ok. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, viu? Tem alguma dica de ouro, assim, para quem quer se proteger? Primeiro, tomar muita água no verão, prestar atenção no que come, o que bebe adequadamente, lavar muito bem a mão. A gente deixa de lavar a mão. Boa dica, hein? E esquece e coloca essa mão em boca. Ou vai lavar na água do mar.
Sim. Você pega o baldinho, né, da criança, vai lá e lava, pronto, tá beleza. Não é então, assim, né? Tomar muita água, lavar bem a mão e se hidratar todos os poros. Entendi. Olha, quero agradecer a doutora Raquel, falei o seu sobrenome certo? Certíssimo. Moarec, ela é infectologista e é da rede DOR São Luís. Quero agradecer mais uma vez a presença. Tem o seu Instagram, pode fazer perguntas no seu Instagram? Deve. Ó, acessa lá o Instagram, tá aparecendo aqui no vídeo, @Raquel Moarec Cupia. Bate uma foto aqui, que é para você ver a grafia certinho, e aí você entra em contato com a doutora e faz perguntas para ela no Instagram dela, certo, doutora? Agradeço. Muito obrigado pela sua presença, foi Prazer, incrível, viu? E que você tenha um Natal abençoado, Pra nós. um ano novo para lá de especial, tá bom? Sim, para nós.